Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vou te mostrar aqui em detalhes como que um big player ganha constantemente no mercado e um trader normal fica perdendo sistematicamente, tomando stop sem parar. Tudo bem que stop faz totalmente parte, tem o stop natural, tem o stop de erro de trade. Normalmente o trader comum ele mistura tanto os stops naturais, que fazem parte mesmo da atividade, que vão acontecer naturalmente, com os stops de erro operacional, e isso forma um bololô de stop, faz com que o trader fique nesse ciclo de perdas no mercado, sendo que tem como consertar isso daí para a gente crescer com consistência. Então vamos entender sobre isso, que vai dar uma virada de chave hoje grande no seu desenvolvimento. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora entender isso aqui com calma, porque realmente esse tipo de técnica, esse alinhamento e essa execução técnica faz total diferença no dia a dia. Vamos lá. Olha, lembrando, pessoal, que segunda-feira agora, dia 3 de novembro, a gente está ao vivo aqui no canal para o Desafio Excelência Trade, 8 horas da noite. Segunda, terça e quarta, 8 horas da noite, a gente vai se aprofundar em todas as técnicas que eu uso no dia a dia. Vou te passar em detalhes tudo que eu fiz na minha jornada para criar consistência, para realmente você fazer igualzinho, né, daqui para frente, certinho, aprender as técnicas em detalhes, materiais didáticos. A gente vai fazer um curso intensivo mesmo, gratuito. Então, se você participar, vai receber materiais didáticos, tudo ilustrado, todas as técnicas passo a passo, todas as estratégias. A gente vai ter 3 dias de aulas intensivas, então conto com a sua presença, 8 horas da noite, segunda, terça e quarta, dia 3, 4 e 5 de novembro agora. Dá uma olhada dentro do nosso grupo do Telegram, que está no comentário fixado, que vai ser bem bacana. Então, olha só, vindo aqui nesse movimento, que a gente vê, pessoal, de primeira aqui, e muita gente vai errar e tudo mais, vai tomar stops em cenários assim, mas a primeira coisa que você vê nessa movimentação, aqui no gráfico de 5 minutos, nesse caso, é uma tendência de alta, tá vendo? O mercado ele vem desenvolvendo um movimento que é uma tendência de alta. Ele vem fazendo topos e fundos ascendentes. Olha só, na hora que você desenha, você percebe muito mais a dinâmica de tendência nesse movimento. Olha lá, o mercado ele vem subindo nitidamente, fazendo fundos cada vez mais altos, tá vendo? E topos cada vez mais altos, né? Os topos sendo renovados sem parar e os fundos cada vez mais altos sendo respeitados conforme o mercado se aproxima deles. Ele começa a cair um pouquinho e ele segura o fundo. Ele começa a cair um pouquinho e segura o fundo. Vai fazendo fundos cada vez mais altos. Isso é uma dinâmica de tendência de alta. Só você desenhar igual eu fiz aqui, em vermelho, que você consegue ver a dinâmica com mais facilidade e presenciar que a favor desse movimento é o caminho mais fácil. Para ir contra esse movimento, tem um detalhe que precisa acontecer para ficar saudável sua tomada de decisão. Então, quando o mercado está num flow de tendência de alta como esse, duas coisas podem acontecer principalmente para seguir essa tendência. Então, vou até desenhar aqui para você. Ó. Se o mercado está em topos e fundos ascendentes, igual a gente viu ali, duas coisas principais podem acontecer aqui para a continuidade dessa tendência, que é o caminho mais fácil e o mais provável aqui. O mercado ele continua subindo no caminho mais provável, né? Na chance mais provável de acontecer, é só uma continuidade mesmo. Já que aqui ele corrigiu e continuou, aqui ele corrigiu e continuou, aqui ele corrigiu e continuou, ele pode querer corrigir e continuar. Essa é uma possibilidade. Se ele realmente vir desenvolvendo validações de compra, igual eu vou mostrar para vocês, a gente tem bons cenários para uma continuidade meio lógica ali do movimento de alta, que seria essa. Ou então, ele vai fazer correções mais profundas, que vai fazer com que os traders normais tomem decisões equivocadas em cenários assim, que é quando o mercado começa a quebrar os fundos, principalmente o primeiro fundo lá de cima, né? No caso é o último fundo do movimento de alta, mas o primeiro lá em cima a ser quebrado, se o mercado começar a cair. Então, se ele vem puxando e quebra os fundos, coisa que antes não estava acontecendo, muito trader vem vendendo nessa região. Vem acreditando que a estrutura da tendência de alta foi quebrada e agora a gente tem bons movimentos de baixa para se desenvolver, porque é assim que a análise técnica te passa a informação. A análise técnica clássica, ela diz sobre isso. Fundos na tendência de alta sendo quebrados, a gente vai ter possibilidade de venda. De fato, a gente pode sim ter possibilidade de venda, mas normalmente o mercado sobe forte e aí se ele for realmente cair, depois ele cai. Mas essa subida aqui ela é quase imprescindível, né? É algo que realmente acontece bastante e muito trader vende na hora errada. Até está cogitando uma possibilidade de venda quando o mercado começa a mostrar coisas que interessam, né? Quebra fundo, ele realmente pode cair depois. Mas ele vai dar uma agulhada para cima, no mínimo. Às vezes ele até continua subindo forte, tá? Muitas das vezes. Mas pelo menos uma subidinha para depois cair, essa subida é muito provável, é aonde os grandes players, os grandes institucionais montam posições,
Claro que não só ali, né? Grandes operadores no mercado montam posições em diversas regiões do gráfico, mas essa é uma delas, tá? Região líquida, né? Região de liquidez que é embaixo de fundos expressivos de uma tendência de alta. Na hora que o mercado vem quebrando esses fundos, se ele traz bons gatilhos de compra, bum, a gente tem bons cenários de compra, extremamente pontuais e assertivos, né? Com uma taxa de acerto relevante, por conta desse movimento de alta, ter um potencial bem grande. E aí, daqui ele pode continuar ou até cair de fato, mas você eventualmente está tomando decisões para o lado certo, na hora certa, no mercado se desenvolvendo. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter isso. Lá em cima, a gente tem esse último fundo relevante, que está aqui no caso. Ó. Esse é um fundo de liquidez, beleza? Embaixo desse fundo tem até uma região de demanda, se você for ver. Quando o mercado ele constrói um movimento como esse, ó, deixa eu desenhar aqui certinho. 1, 2, 3, percebe? Puxa para baixo, quebrou o fundo. Ó, 1, 2, 3. Puxou para baixo, quebrou fundo, puxou para cima, renovou os topos. Essas estruturas que eu desenhei aqui criam regiões de demanda, né? Tudo por aqui é uma zona de demanda também que a gente pode até levar em consideração para o mercado testar essa região. Então, quando o mercado visita embaixo de fundos relevantes de uma tendência de alta, pode entrar pressão institucional comprando e vai fazer aquela agulhada para cima, que vai estopar muita gente que está vendendo antes da hora, mas você, tomando decisões certas, vai estar comprando justamente para aproveitar esse movimento, caso o mercado traga uma validação, igual eu vou mostrar para você. Mas tem ainda essa região de demanda. Se você for ver aqui no nosso ambiente de prática do treinamento Excelência Trade, a gente tem um ambiente de prática, né, onde todas as oportunidades que eu estou de olho ficam desenhadas aqui com antecedência em todos os mercados. Mini índice, mini dólar, Forex, criptomoedas, mercado americano, XAUSD, Nasdaq, S&P, Dow Jones, Bitcoin, altcoins, mini índice, mini dólar, enfim. Todos esses ativos a gente trabalha com 17 ativos diferentes todos os dias e todas as oportunidades elas ficam desenhadas aqui com antecedência, só vocês seguindo. É um ambiente de prática que fica junto do programa de formação do treinamento Excelência Trade. Inclusive, a gente vai fazer uma Black Friday agora na semana que vem, no início de novembro, aonde vai entrar o treinamento inteiro, com o ambiente de prática incluso, acesso vitalício a tudo, um curso novo de alavancagem de conta, de crescimento de conta, que é só disso que eu fiz, um curso completo só de crescimento de conta, enfim, com um monte de bônus pelo preço de um agora na Black Friday. Vai ser um absurdo, tá? Muito legal, fica acompanhando, entra no nosso grupo do Telegram, que está aqui embaixo para você ficar atento nisso, que vai ser uma baita de uma oportunidade agora, que vai ser só nesse período da Black Friday. Então, por um preço absurdo, menos de R$1.000, para você ter ideia, tá? Então aqui a gente tem esse movimento aqui, onde a gente mapeou ele em detalhes, que foi uma possibilidade de compra, que foi aqui, a gente estava até ao vivo, tá até nesse player diferente, a gente estava em aula ao vivo, né? Olha só, mercado visitando embaixo daquele fundo, sentindo uma demanda, a gente vai ter a possibilidade de compra. Aqui, eu nem tinha marcado a região de demanda. Opções. Ah lá, tá vendo? Aquela região de demanda que a gente marcou, ela tá aqui embaixo. Ali eu não tinha nem marcado ela ainda. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que interessante. É exatamente ali. É porque aqui eu mostrei pra vocês a região, a gente marcou ela juntos aqui. Mas ali ela tá aqui, a região de demanda, o fundo de liquidez é justamente esse. A gente estava de olho nele vir, capturando a liquidez, pode entrar uma demanda forte, se entra e ele valida do jeito que eu desenhei aqui, ó, que é uma validação, é só comprar. Então você vai ver que ele vai fazer exatamente isso e a gente vai ter a possibilidade de compra. A gente já tinha mapeado isso tudo com antecedência lá no time, é literalmente só seguir, então não tem muito mistério, bem simples. Olha lá, o mercado ele realmente vai lá, ele até testa essa região de demanda, que seria uma coisa boa, mas pode ver que aqui no estudo a gente nem marcou essa região de demanda, apesar de eu ter comentado com ela sobre ela com o time, né? Quando a gente estava mapeando isso aqui com antecedência. O mercado realmente segura. Olha o que ele acabou de desenvolver aqui. Isso aqui é um choque, tá? O mercado faz 1, 2, 3 e puxa forte para cima, quebrando esse topo válido. Isso daqui é um choque. Choque é uma espécie de giro de movimento no mercado, né? Pode ser até um gatilho de entrada eventualmente. Principalmente choque válido ocorre depois de limpar a liquidez, que seria visitar embaixo de fundos assim, normalmente pegando em regiões de demanda e normalmente seguindo tendência. É o melhor contexto para esse conceito de choque aparecer. Seguindo tendência, pegando em região de demanda e limpando liquidez, que é o principal para ele ser válido. Então a gente tem aqui um choque se desenvolvendo. Logo depois do choque, que é uma quebra de estrutura, né? O choque ele é uma quebra de estrutura. Ele fica nas reversões do movimento. Porque querendo ou não, beleza, ele está seguindo a tendência de alta, mas aqui ele está caindo, né? Ele vai reverter para voltar para subir. Então na reversão aqui, ó, no giro
do movimento, normalmente tem um choque, que é a quebra de topo válido, que é aquilo que eu mostrei para vocês ali agora. Então é muito comum, depois da quebra de estrutura, que é o choque, ele fazer uma estrutura de continuidade, que aí já é aquilo que a gente mapeou aqui. Que é o principal que ele tinha que fazer para validar a nossa entrada, que é o que ele está fazendo aqui agora. Olha que legal, perfeito, acabou de desenvolver. É esse movimento, ele sobe, faz 1, 2, 3, tá vendo? Puxa para baixo, quebra fundo, puxa para cima, renova topo. É isso. Isso aqui é uma estrutura de continuidade de alta. Muito bem feita, muito bem configurada, que vai criar nela uma região que chama POI, que é o nosso gatilho de entrada. Então a estrutura é essa, a região de POI fica aqui, ó, na puxada para baixo da estrutura. Onde ele puxou para baixo, que é onde eu circulei aqui, é onde a gente marca a região, tá vendo? Então indo para ali para o gráfico, é onde a gente marca, ó, região de demanda. O mercado testando essa região vai ficar legal. Acabou de testar ali em cheio aqui, né? A gente pode entrar no teste, o stop fica embaixo da região para aproveitar o movimento que tende a subir por conta daquela puxada para cima que o mercado tende a desenvolver. É uma puxada que vai lá para a lua? Nunca se sabe, mas que pelo menos 3 vezes o seu risco tende a subir. O que é 3 vezes o risco? Se o seu stop está desse tamanho, você leva esse trade no mínimo 3 vezes o tamanho do seu stop. 3 vezes o tamanho do stop, tá vendo? Para cima. Risco retorno de 3 para 1. E aí você tem ali uma dinâmica boa, porque toda vez que o mercado andar a seu favor, você ganha mais. Quando o mercado não quer saber e te stopa num cenário que seja válido, bom, stop natural faz parte, eventualmente você perde bem menos do que aquilo que você ganha quando o mercado está andando a seu favor. Isso é dinâmica de risco-retorno, isso é essencial para você operar leve no mercado. Leve no sentido de tranquilo, né? Porque você tem toda uma matemática de gestão, de gerenciamento jogando a seu favor. Isso é essencial, tá? Então, aqui a gente vai ver o mercado se desenvolvendo um movimento de preço. Então, ele vem subindo, desenvolvendo, dá uma respirada, dá uma enrolada, ele vai nessa configuração e gerou o movimento que a gente queria ver, que é um movimento que sobe. Então, olha lá, perfeito, desenvolvendo essa configuração depois de limpar a liquidez no cenário. Limpou a liquidez do fundo, veio subindo e validou o POI de compra. Foi exatamente em cima do desenho ali que a gente estava de olho. Então, muito simples essa configuração. Aí entra um detalhe aqui muito bom que vale ficar de olho. Quando o mercado está numa tendência de alta, assim, pessoal, subindo numa tendência de alta, a melhor alternativa aqui, claro, seguir a tendência é o caminho mais fácil. Mas se você quiser montar uma venda contra essa tendência, o que ele vai ter que fazer para ficar sólido? Muitas das vezes isso aqui, ó. Esse é o ideal. Ele dá uma puxada boa para baixo e começa a quebrar os fundos. A gente já entendeu que estando aqui embaixo de um fundo relevante pode entrar demanda. Foi aquele trade que a gente acabou de ver ali. E muita gente vende aqui, tá errado. Muita gente vende aqui, muito arriscado. Muita gente vende aqui, tá péssimo. Muita gente vende aqui, tá horrível. Porque é só uma correção até então. Por mais que ele tenha quebrado os fundos, na hora que quebra o fundo é liquidez de demanda. Então muita gente, muito institucional, compra forte, gera um movimento de alta que a gente acabou de ver ali, que eu estava comentando com vocês. Então, assim, complicado ficar vendendo nessa primeira pernada de baixa em qualquer lugar dela. Não é o ideal. Não é a melhor localização para vendas e muita gente vende ali. Assim como tentou vender por aqui e aí foi estopado porque o mercado continuou subindo. Assim como tentou vender aqui, foi estopado. Às vezes porque tinha uma região de oferta lá para trás. Aí tenta vender na região, o mercado, topa. Não faz sentido, o mercado está subindo, tendência de alta. E as primeiras pernadas de baixa não são muito boas para venda. Aonde que entra boas vendas contra a tendência? Na inversão de fluxo. Ali que o profissional vai vender e é ali que o trade vai andar fluido a seu favor. Então o mercado ele sobe por conta dessa agulhada que ele faz na liquidez. Às vezes vai ser muito forte essa entrada de demanda, ele vai até continuar na tendência, e aí beleza. Mas se ele quiser fazer vendas mesmo, ele vai dar essa agulhada para cima por conta da liquidez, mas aí ele vai fazer o movimento de 1, 2, 3 contra a tendência. Percebe? 1, 2, 3 contra a tendência. Isso chama inversão de fluxo. E aí na terceira pernada, que no caso é aqui, aí sim você tem boas vendas de continuidade, extremamente com taxa de acerto alta, onde o mercado vai fluir a seu favor de maneira sólida, porque é ali que o profissional vende e o trader comum está vendendo nas correções, onde não é legal vender, onde você vai tomar stop fácil. Aqui, eventualmente, você pode tomar stop, porque não existe nada 100% no mercado, faz parte o stop natural, mas o seu índice de acerto fica muito alto, onde você toma decisões profissionais e colhe resultados consistentes assim. Então isso é muito bom para vender contra a tendência e esperar uma inversão de fluxo. É o que a gente estava de olho lá no time também para esse movimento. Então aqui a gente teve a compra, você viu ali, a gente mapeou em detalhes,
E aí abre espaço para a possibilidade aqui, ó. 1, 2, 3. Essa possibilidade, ela realmente fica muito concreta se esse movimento de alta, que a gente acabou de pegar essa compra aqui que eu mostrei para vocês, ele não rompeu o topo lá em cima. Porque aí ele começa a construir a dinâmica da inversão de fluxo que funciona exatamente desse jeito. Olha que legal. Se o mercado quebrou esse fundo aqui, ó, olha que bacana. Quebrou esse fundo na puxada para baixo, isso é um choque de venda. Quebra de fundo válido, tá? Choque é quebra de topo válido ou fundo válido, né? Então aqui a gente vai ter o choque acontecendo, que é a quebra de fundo válido. Quando o mercado sobe, ele pode estar só numa correção agora, para justamente impulsionar, corrigir e impulsionar de novo, né? Então essa subida aqui pode ser que ela não consiga quebrar o topo lá em cima. Se realmente o mercado se aproximar do topo, que é esse aqui, nessa subida, e não conseguir romper o topo, renovar ao máximo, fazendo aqui para nós um topo mais baixo do que o anterior, a gente vai construir aqui o contexto, o conceito, né, de SMS, que é justamente esse movimento. A gente marca essa linha de tendência assim e escreve aqui SMS, é assim que funciona. É assim que você marca esse conceito. O que significa esse conceito? Relutância em continuar subindo. O mercado antes, ele deixava um topo, ó, aqui embaixo, tá vendo? E ele sobe e renova o topo. Ou seja, essa subida tem característica de impulsão. Depois ele deixou esse topo aqui. Ele caiu um pouco e, bum, subiu renovando o topo. Essa subida tem característica de impulsão. Ele deixa outro topo, bum, subiu e renovou o topo, tá vendo? Característica de impulsão. Aqui deixou esse topo, aí, bum, subiu e renovou o topo. Impulsão. Aqui de novo, topo. Subiu e renovou o topo. Impulsão. Agora ele deixou o topo lá em cima, que é até o máximo do movimento até o momento, e veio subindo e não renova o topo mais. Se ele vir caindo e validando vendas, ainda mais que os fundos começaram a ser quebrados antes, a gente tem o conceito de SMS, que é uma relutância em continuar subindo, e isso abre muito espaço para o movimento de 1, 2, 3 para baixo. Aonde essa subida agora já não tem característica de impulsão mais, ela tem característica de correção. Entendeu? Então, antes todas as subidas tinham característica de impulsão, porque elas renovam os topos e a tendência é de alta. Então, as subidas são impulsões e as descidas são correções. Até que os fundos começam a ser quebrados. Até que os movimentos que sobem já não renovam mais os topos. E aí já muda a dinâmica, é um giro de mercado acontecendo e uma possibilidade de movimento que desce para no mínimo quebrar esse fundo é muito provável, tá? No mínimo quebrar esse fundo nessa puxada para baixo, porque isso é uma inversão de fluxo. Então a gente pode até marcar aqui e escrever isso que eu estou falando com vocês, ó. Chama BOSS, né? Nesse contexto aqui é uma inversão de fluxo. BOSS é todo o movimento de 1, 2, 3, tá? Todo 1, 2, 3 no mercado chama BOSS. Agora, quando ele é 1, 2, 3 contra a tendência, nesse contexto todo que eu estou mostrando, aí já é uma inversão de fluxo, que é uma espécie de BOSS, né? Mas é bem específico. Super tranquilo, tá? Isso daqui ainda mais por conta disso aqui, ó. Puxa no ambiente prática, aí já foi aqui no nosso ambiente prática mesmo. Olha lá, o mercado estava criando esse cenário, vir ali e vender, tá vendo? E montar a posição. Aonde foi isso? Foi aqui, ó. Ele começou a cair por conta desse contexto todo que eu estou falando com vocês e acabou criando esse negócio aqui, ó. Olha lá, perfeito. Que é isso daqui, ó. O mercado veio, fez 1, 2, 3. Puxou fortíssimo para cima. Isso é ótimo. Com candles cheios, deu uma baita agulhada para cima. Quebrou esse topo. Ignorou e já puxou para baixo. Agora ele tem que cair só mais um pouquinho para ele realmente quebrar o fundo. Ó. Quebrou o fundo. Que fundo? Esse daqui, ó. Tá vendo que ele quebrou? Essa puxada para baixo quebrou esse fundo. Maravilha. Fez esse desenho, então, completo, que é a estrutura de continuidade baixa, que ela é desse jeito aqui. Isso aqui é uma estrutura de continuidade baixa, muito bem feita nessa região, onde se a gente puxar aqui e marcar o POI, a gente tem ele marcado direitinho, que é uma região de oferta, que é onde a gente pode montar a posição, stop em cima, para aproveitar o movimento que desce, que é exatamente o que a gente tinha mapeado ali no time. Tem que andar 3-1 também no mínimo, que é 3 vezes o tamanho do stop, igual eu mostrei para vocês. Olha lá. Aqui, se a gente puxar, ó, perfeito. Tá vendo? Era aquilo ali. Aí ele vem, voltar na região e a gente vai montar a posição nela. Só vender. Então, ele acabou de voltar, né? Essa subida aqui ele já tá voltando. E a gente vai ter a possibilidade, o mercado dá uma enrolada e bum, vai embora lá para baixo e desenvolve esse baita movimento. Então tá muito simples aqui no ambiente de prática, é literalmente só pegar um movimento, tá? Tá ali, tá lá 5 horas atrás, tá vendo? Foi aqui no time detalhado, posso mostrar aqui para vocês. Olha só o time pegando esse movimento. Olha lá, o William tá montando uma compra, já é outro cenário ali que a gente tinha visto.
Mas olha lá, o Marcelo, olha lá, pegando essa venda. Rafael, ó, Natan, olha lá, o pessoal mandando vídeo, aproveitando o movimento. Aqui já foi uma outra compra, foi outro. É porque a gente mapeia 17 ativos diferentes. Então tem trade para todos os lados aqui, em todos os mercados, para quem opera de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É um ambiente de prática completo. O treinamento Excelência Trader é um programa de formação completo, né? Então tem mentoria sobre todos os temas, ambiente de prática incluso. Eu respondo suas dúvidas pessoalmente ao longo de toda a jornada. Então é um treinamento semi-individual, né? Onde você tem contato comigo direto ali o tempo todo, eu respondo pessoalmente suas dúvidas ao longo de toda a jornada, aulas ao vivo quase todos os dias, porque o treinamento inteiro, as aulas são ao vivo, mentoria sobre todos os temas, tem o treinamento inteiro já gravado também. Cara, essa Black Friday vai ser muito bacana, porque você vai ter a possibilidade de entrar para o treinamento com um monte de benefícios, com um monte de bônus a mais, com curso de crescimento de conta, com acesso vitalício a tudo isso pelo preço de um, sem precisar renovar nunca mais. Cara, absurdo, vai ser bem legal. Semana que vem a gente está abrindo a Black Friday, fica de olho, entra no nosso grupo do Telegram, me siga lá no Instagram. Olha o Jean pegando o movimento, fez 10 mil reais, pouco mais, 2 mil dólares, né? Ela mandou fazendo, justamente nessa venda que eu mostrei para vocês. Yuri botou aqui agora há pouco, sacando 5 mil dólares para o final de semana, ele falou brincando ali, enfim. Muito legal aqui a dinâmica, o diálogo do time, participando das configurações. Cara, é muito simples. Se você trabalha com contexto e aguarda o mercado realmente configurar as coisas, por exemplo, do jeito que eu te expliquei aqui, tem várias outras formas, você vai estar tomando decisões boas, sólidas, vai estar tomando alguns stops, porque faz parte, não tem outra alternativa no mercado, mas esses stops eles constroem o seu resultado e não atrapalham em nada o seu resultado final, porque são stops naturais. O que não dá certo são stops de erros operacionais, que é quando você aplica equivocado as técnicas que você vem utilizando eventualmente, né? Então eu te vejo ao vivo, 8 horas da noite, no Desafio Excelência Trade, dia 3 de novembro agora, segunda-feira a gente começa, vai ser bem legal. Vamos juntos!